E o tema, gente, vai ser muito legal. Vai ser emoções desproporcionais aos fatos, como lidar com elas. Quem aqui nunca sentiu uma emoção de forma exagerada e acabou fazendo coisas que não devia e se arrependendo depois? Ou quem não conhece alguém que faça isso com frequência, sinta com muita intensidade coisas que a gente olha e fala, meu Deus, não precisava tanto. Então, se você conhece alguém que você percebe que sente com frequência de forma exagerada, chama ela para live para ela ouvir o que eu tenho para dizer aqui, que vai ser bem legal o tema, tá bom? Bom, vamos lá. Oi, Maria Inês, também tô com saudades, viu? Tô com saudades de todos vocês. Agora espero que a gente se veja com mais frequência e que eu possa contribuir mais e compartilhar mais conhecimento com todos vocês, tá bom? Convida aí, gente, pessoas que vocês conhecem que precisam ouvir sobre esse tema. Eu acho que todo mundo, em algum momento, sentiu coisas de formas exageradas. Só que tem pessoas que sentem com muita frequência, né, pessoal? Então, se você conhece alguém assim, chama aí pra live, tá bom? Vamos lá, eu vou começar aqui o conteúdo e eu vou responder, assim, 3 principais perguntas com relação a esse tema. E aí eu queria até que vocês fossem interagindo comigo, se surgir dúvidas, vai colocando aqui no chat e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Para que a live fique interessante, porque às vezes a dúvida de um é dúvida de outro. Se você quiser compartilhar também experiência ou contar algum caso seu, pode contar, tá? Que é muito bem-vindo. Oi, Pri. Boa noite, Marli. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou responder é por que as pessoas reagem de maneira tão exagerada diante de coisas tão pequenas? Então, aí eu vou perguntar para vocês aí o que vocês acham. Coloca aí por que você acha que você ou que pessoas que você conhece acaba reagindo de forma exagerada a coisas pequenas. Coloca aí para mim enquanto eu vou falando, que daqui a pouco eu leio, tá bom? Que eu quero ouvir o que tá aí passando na cabeça de vocês. Bom, muitas vezes, se você perceber, você ou pessoas que você conhece age de forma exagerada para coisas pequenas, age como se fosse uma tempestade num copo d'água, um bicho de 7 cabeças. E aí acaba explodindo com quem não deveria explodir, ou acaba fazendo algo impulsivo que não deveria fazer, ou acaba tendo alguns comportamentos, ou tendo algumas reações reativas exageradas e depois acaba se arrependendo. Eu vou explicar aqui hoje para você por que isso acontece, tá? Tudo que você vai vivendo, desde quando você nasce, todas as coisas ruins que você vai vivendo, vai criando pontos de fixação dentro do seu psiquismo. A gente vai chamar aqui de pontos de congelamento. Tudo que você vai vivendo, aquela emoção ruim vai ficando armazenada aí de alguma forma na sua mente. E ao longo da vida, as coisas vão acontecendo e esses pontos de congelamento, de fixação, às vezes vão ficando mais intensos, porque vão ficando com mais acúmulo de emoção. E aí o tempo vai passando e quando você chega, por exemplo, nos dias atuais, acontece alguma coisa no seu dia a dia, no presente, que simbolicamente remete a alguma dessas coisas que estão fixadas aqui em você, algum desses pontos de congelamento que foram acumulados ao longo da sua vida. E aí essa coisa que acontece no presente é um gatilho, é um estímulo para deixar sair todo esse acúmulo de emoção para fora. Então aí você sente pelo fato em si, pela coisa que está acontecendo no presente, mas você sente também por tudo isso que está acumulado dentro de você que vem para fora. E é aí que você sente as coisas de forma mais intensa e você acaba achando que está sentindo tudo aquilo por conta do fato que aconteceu. Mas ok, às vezes o que está acontecendo de fato geraria alguma emoção, mas às vezes não necessariamente uma emoção tão desproporcional. Então, tudo que tiver desproporcional, toda emoção que tiver desproporcional, gente, sem exceção, significa que você está projetando naquela situação, você está descarregando naquela situação coisas que estão dentro de você. Porque se não fosse assim, você ia sentir desproporcional aos fatos, você ia sentir de acordo com o que de fato está acontecendo. Então, o que é esse simbólico, né? Que eu falei, acontece algo que simbolicamente remete a coisas que estão dentro de você. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Por exemplo,
Vamos pegar uma mulher que tinha um pai que era muito autoritário, que tudo que ele falava era regra, e ela tinha que aceitar, tinha que acatar, não tinha discussão, ela não era ouvida por aquele pai, nesse exemplo hipotético. Toda vez que ela não se sentiu ouvida, que aquele pai foi autoritário, foi gerando raiva naquela pessoa e foi criando pontinhos de fixação, pontos de congelamento, e foi se acumulando dentro do psiquismo. Bom, aí essa pessoa cresce, essa moça cresce, casa, e ela tem um marido, por exemplo, que não dá muita atenção para o que ela fala. Aí, claro que ela vai sentir raiva por esse marido não dar atenção porque ela fala, mas aí ela sente uma raiva muito intensa, isso irrita muito ela. Por que tá irritando? Porque ela tá sentindo pelo que o marido tá fazendo, mas ela tá sentindo também por todo aquele acúmulo de emoção que tá vindo para fora, que simbolicamente remete a esse tema de não ser ouvida, de não ser levada em conta, entende? Então, tudo que ela foi acumulando com relação ao pai, inconscientemente ela descarrega na situação atual. Um outro exemplo, por exemplo, para vocês entenderem o que é esse simbólico, vamos pegar um exemplo hipotético de uma pessoa que na infância não tinha muito a atenção ali dos pais, das pessoas da família. E isso aí magoava essa criança, por exemplo. E aí ela vai, toda vez que ela não recebe a atenção que ela queria, ela vai magoando e vai criando pontinhos de fixação, pontinhos de congelamento. Aí ela tá na situação atual, vem uma amiga que por alguma questão qualquer não dá a atenção que aquela pessoa estava esperando e pronto, ela fica extremamente magoada e é uma dor tremenda, uma mágoa muito grande, uma decepção muito grande que ela sente, desproporcional ao fato que qualquer pessoa que olhasse de fora falasse, nossa, não é para tanto. O que isso significa? Que provavelmente a falta de atenção da amiga remeteu simbolicamente a todas as situações que ela viveu onde ela sentiu que não tinha atenção. Todos aqueles pontinhos de mágoa que foram ficando dentro dela são projetados nessa situação com a amiga e aí ela sente de forma mais intensa. Ela sente de uma forma desproporcional. E aí ela acaba achando que de fato ela tá profundamente magoada por conta da amiga. E aí eu queria que você reparasse no seu dia a dia, se você tá sentindo as coisas de formas desproporcionais aos fatos. E que você compartilhasse aqui comigo, se você se identifica com isso que eu tô falando, se faz algum sentido para você, ou se tem alguma dúvida do que eu expliquei aqui. Para que eu possa esclarecer, para que eu possa ver. Ou pelo menos se não tiver dúvida, vai me dando um okzinho se faz algum sentido para você isso que eu tô falando, tá? Se você percebe que você tem essas emoções desproporcionais no seu dia a dia, o ideal é que você, procure entender o que tem dentro de você mal resolvido, para que você possa descongelar esses pontos de fixação, esses pontos de congelamento, para que você possa sentir mais proporcional às coisas do dia a dia, porque se você sentir de forma proporcional, você vai conseguir agir com mais assertividade, você vai levar a vida de uma forma mais leve. Existem muitas técnicas para fazer esses descongelamentos, dissolver esses pontos de fixação. Deixa eu ver aqui no chat se alguém pôs algum comentário, pôs alguma dúvida para mim poder responder. Peraí. Não sei se está com algum deleite aqui, mas enquanto vocês vão colocando, eu vou continuando aqui com o tema, tá? Mas me coloquem se faz sentido, se não faz ou se deu para entender, porque às vezes na minha cabeça isso tudo é tão claro e nem sempre às vezes eu consigo passar com a clareza que precisa, né? E aí o outro ponto que a gente precisa olhar é o que fazer para controlar. Bom, eu já entendi que essas emoções desproporcionais tem a ver com coisas que estão dentro de mim e que eu tô projetando para fora e que o que tá acontecendo no dia a dia é só um gatilho para tudo isso sair. Isso eu já entendi. Agora o próximo passo é
o que fazer para controlar essas emoções exageradas, né? Eu acho que isso tá aí na cabeça de todo mundo. A primeira coisa que precisa ser entendida é que se a emoção tá exagerada, é porque você tá projetando na situação algo interno que é seu. Eu acho que isso já ficou claro, né? Mas que você acha que é do outro, tá? Então eu vou pegar aqui um outro exemplo. Eu gosto de trabalhar bastante com exemplo, porque aí você pode ir se identificando. Vamos pegar a raiva. Bom, a raiva ela vem toda vez que algo não sai do jeito que você quer. Pode reparar. Toda vez que você sente raiva, ou toda vez que você tá sentindo raiva, é porque alguém não falou o que você queria que falasse, alguém não fez o que você acha que deveria fazer, ou alguma situação não tá do jeito que você acha que ela deveria tá. Pode analisar aí, ó, pode pensar. Se você sentiu raiva hoje, pense em hoje, ou em qualquer outro dia que você sentiu. Lembra por que você estava sentindo raiva e vê se não tem a ver com isso que eu tô falando. Ou alguém não falou o que você esperava que falasse, ou não fez o que você esperava que fizesse, ou alguma situação não saiu do jeito que você queria, ou algo não tá do jeito que você acha que deveria tá. Então a raiva sempre tem a ver com alguma frustração nossa, de que algo não saiu do jeito que eu quero. Então, por exemplo, é normal a gente sentir raiva quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, ou quando as pessoas não fazem ou não têm a mesma opinião que a gente, né? É normal sentir, a gente é humano. Mas o problema é quando isso está exagerado. Quando isso está exagerado, aí é que a gente tem que começar a analisar. E aí, quando está exagerado, é que tem alguma coisa a ver comigo. Então, o que poderia ter a ver, por exemplo, com uma raiva exagerada? Eu vou trazer algumas possibilidades aqui para você analisar. Por exemplo, a minha raiva exagerada pode ter a ver, não necessariamente ela, né, tem a ver com algum ponto de congelamento, mas ela pode ter a ver com uma dificuldade que eu tenho de lidar com frustração. E se esse é o ponto, o problema não é o fato em si que tá me deixando com raiva, o problema é a minha dificuldade de lidar com frustração, de lidar quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando as pessoas não fazem o que eu acho que elas têm que fazer. Então percebe que mesmo nesse caso é uma coisa que tem a ver comigo, é a minha dificuldade de lidar com a frustração que faz com que eu sinta em exagero. Um outro exemplo, uma outra coisa que pode estar fazendo essa raiva exagerada é quando a raiva ela é relacionada a um tema específico, a um ponto específico. Então, por exemplo, eu sinto muita raiva com coisas que meu marido faz, ou eu sinto muita raiva com coisas que a minha esposa faz, ou que meu filho faz. Mas vamos pegar o exemplo do marido, né? Que eu sou mulher, então vou sempre pegar o exemplo aí do marido, mas serve para os dois lados, tá bom, gente? Tudo que meu marido faz me irrita profundamente. E eu acho que o problema da minha vida é meu marido. Mas não é, gente. Se tá me irritando profundamente, significa que provavelmente eu tô projetando algo naquela situação. Às vezes tem algo dentro de mim mal resolvido com a figura masculina. Às vezes tem algo mal resolvido dentro de mim, às vezes até com relação ao meu pai. E eu tô projetando isso na figura do meu marido e nem percebo, porque isso a gente faz de forma inconsciente, entende? E sabe qual que é o problema? De eu achar que eu sinto de forma muito intensa porque o outro tá errando. Não que o outro não esteja errando, às vezes as pessoas estão fazendo coisas mesmo que qualquer pessoa sentiria raiva, mas o problema é quando tá exagerada. E quando eu acho que o problema é o outro, isso significa que eu não olho para dentro de mim, isso significa que eu não vou entender e eu não vou identificar o que tá dentro de mim, que tá sendo disparado com esses estímulos que vêm da outra pessoa. E se eu não olho para dentro de mim, eu nunca vou conseguir ganhar autonomia sobre esse sentimento, sobre essa situação. E eu vou ficar a vida inteira reclamando, me sentindo mal e deixando essas emoções tomarem conta de mim e me fazer mal, entende? Então, a gente precisa trazer a reflexão para mim. Então, respondendo a pergunta sobre o que fazer para controlar a emoção exagerada, o grande primeiro passo é reconhecer o que está gerando essa emoção exagerada, né? É identificar, é tomar consciência que se ela está exagerada é porque tem algo dentro de mim que está mal resolvido e que eu estou projetando na situação, seja uma dificuldade de lidar com aquilo,
seja acúmulo aí de emoções que estão em mim. O primeiro passo é eu tomar essa consciência, eu identificar. O segundo passo é eu saber exatamente o que é, né? O primeiro é tomar consciência, o segundo é identificar, é conseguir ter clareza do que é que está sendo disparado em mim com aquela situação. E o terceiro passo é eu poder criar uma estratégia para resolver aquela questão mal resolvida dentro de mim, para elaborar o que está mal resolvido, para que eu possa sentir as coisas de forma mais leve, mais proporcional, para que eu possa me posicionar de uma forma diferente, tá? Então, caso você consiga, por exemplo, fazer sozinho o segundo e o terceiro passo, que é identificar o que está mal resolvido em você e criar uma estratégia para resolver isso, faça. Tira o foco do outro e traz o foco para você e faz esses passos que eu te falei. Caso você não consiga, que você não saiba nem por onde começar e não faz nem ideia do que dentro de você está mal resolvido e que você está descarregando nessas situações, então aí o indicado é você procurar ajuda psicológica, porque um bom psicólogo, ele com certeza vai conseguir te ajudar, não só a identificar, como também a elaborar e resolver essas questões mal resolvidas. O que não pode, gente, é ficar sofrendo à toa, é ficar a vida inteira sofrendo, estragando as suas relações, ficar se sentindo mal, à toa, porque se você não estiver olhando para o problema para poder resolver ele, as coisas não se resolvem. Um dia é uma pessoa que está fazendo você se sentir assim tão mal, amanhã vai ser outra, depois vai ser outra, depois vai ser outra situação e quem vai sofrendo é você, entende? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui que vocês colocaram, que eu fico falando e não vou olhando. Bom, acho que não tem perguntas. Então, se não tem perguntas, ou é porque eu tô explicando muito bem e vocês estão entendendo, ou é porque vocês não estão entendendo nada e aí não conseguem nem fazer perguntas, né? Mas eu acho que deve estar ficando mais ou menos claro, né, pessoal? Me dá um feedback aí para mim saber se vocês estão conseguindo entender. E eu queria também que vocês dessem feedback se vocês conseguem se identificar nessas situações, né? Se você consegue perceber coisas exageradas que você sente e que você talvez tenha achado que a culpa é do outro, ou que a culpa é da situação, né? Se você estiver achando isso, significa que você não vai conseguir nunca resolver essa situação, tá bom? Então, é essa clareza que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E agora, nesse momento, o que eu quero pensar aqui junto com você? Sobre as suas emoções, o quanto as suas emoções te controlam no dia a dia. Você já percebeu que às vezes as emoções vêm e elas nos controlam completamente? É como se a gente fosse um marionete, é como se você fosse um marionete dessas emoções. Vou trazer um exemplo para ficar mais claro aqui. Eu acordo. Pronto, acho que voltou. Tinha caído, pessoal. Acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Tá, voltou aqui, só fala para mim aí sim, para mim saber se voltou, porque tinha caído minha conexão. Bom, a hora que caiu a conexão, eu tava começando o tema se você é controlado por suas emoções, né? Eu vou falar de novo, porque eu não sei aí em que momento que cortou, então eu vou começar de novo, tá bom? Esse último tema. E o que eu tava falando é se você já percebeu que muitas vezes as emoções vêm e te controlam, como se você fosse um marionete dessas emoções, você não tem autonomia nenhuma sobre elas. E aí eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, você acorda de manhã, disposto, decidido a viver seu dia numa boa, a levar um dia de forma leve, a ficar tranquilo no dia inteiro e, bom, viver ali aquele dia de uma forma bem boa, bem positiva. Porém, né, você planejou um monte de coisas para fazer, ia ser um dia produtivo, se acordou ali de bem com a vida. Só que aí o dia vai passando, as coisas vão acontecendo e de repente bate um desânimo, bate uma tristeza ou uma preguiça, e aí você já não faz nada do que você tinha programado para fazer, ou começa a vir raiva e você acaba brigando com pessoas que você não queria brigar, ou de repente vem uma ansiedade e você começa a fazer coisas por impulso, fazer coisas de forma mais exagerada ou mais raiva, ou seja, vem as emoções e nada sai como você planejou, nada sai
como deveria sair. Alguém se identifica com isso? Alguém já viveu isso na prática? Se sim, coloca aí para mim. É como se fosse assim, ó, a emoção vem, vai te jogando pro lado que ela quer, do jeito que ela quer, e você vai deixando levar, né? Uma coisa muito importante que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria entender, é que um sentimento é só um sentimento. E todo mundo precisa aprender a ganhar autonomia sobre os sentimentos. Ou seja, o seu sentimento, ele não é você. Você é algo muito maior do que os seus sentimentos. Porém, quando ele vem, você se confunde com ele e às vezes você se perde. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir ter clareza de que eu não sou meu sentimento. Eu sou separado dele e eu continuo sendo quem eu sou, independente do que eu sinto. Se eu consigo ter essa clareza, eu posso fazer o que eu preciso fazer, mesmo sentindo preguiça, mesmo sentindo desânimo, porque esse sentimento não manda em mim. Eu entendo que é só um sentimento, que ele tá ali, eu reconheço que ele tá ali, mas eu faço o que eu planejei fazer, o que eu decidi fazer, mesmo sentindo o contrário. O problema, gente, é que quando você tá sentindo, às vezes, vamos supor, quando você tá sentindo preguiça, ou quando você tá sentindo desânimo, a única coisa que você tem vontade de fazer, por exemplo, é ficar lá deitado. E você acha que essa vontade é genuína sua. Você acha que de fato você quer ficar ali deitado, mas não é. Isso é só a emoção que tá te influenciando. Então, quando vem uma emoção que tá tirando toda a sua programação e tá fazendo você fazer coisas que você não quer, você precisa trazer clareza do que você decidiu fazer ou do que você quer para sua vida quando você não está sentindo essa emoção. Então, vamos pegar o exemplo da preguiça. De manhã, que eu não estava com preguiça, eu decidi que eu ia fazer exercício, por exemplo. Eu decidi que eu ia fazer exercício todo dia, porque isso é importante para mim. Então, quando vier a preguiça de manhã, eu preciso confiar na decisão que eu tomei quando eu não estava com essa preguiça, entende? E aí, de manhã, eu preciso entender que aquela preguiça é só um sentimento e eu preciso fazer o que eu decidi fazer, por exemplo, fazer o exercício mesmo sentindo a preguiça, porque com isso eu vou ganhando autonomia sobre a emoção e eu vou inclusive mostrando para minha mente que sou eu que estou no comando, sou eu que tomo as decisões, eu não sou controlada por qualquer emoção que vem ali. E quando as emoções vêm de forma exagerada, é muito mais difícil tomar essa decisão contrária. É muito mais difícil fazer o que tem que ser feito, porque às vezes a emoção vem muito forte, né? Mas ainda assim, quando a emoção vem exagerada, se você entender que uma emoção é só uma emoção e que ela não é você, e que você pode ter autonomia apesar do que você está sentindo, e se você entender também que as emoções exageradas elas não têm a ver com o fato em si, mas elas têm a ver com coisas dentro de mim mal resolvidas que eu estou projetando naquelas situações, naqueles fatos. Se eu tiver essas clarezas, eu posso identificar a emoção que está vindo em mim, mesmo que seja forte, entender que eu não sou essa emoção, que eu ainda continuo sendo eu e eu posso tomar decisões diferentes ao que eu tô sentindo e entender que se eu tô sentindo exagerado, eu não preciso me desesperar, que isso é só algo que eu tô projetando ali no presente, naquele momento. E aí, quando eu tenho essa clareza, fica muito mais fácil eu poder assumir as rédeas e aos pouquinhos ganhando mais autonomia sobre as minhas emoções, sobre as coisas que acontecem dentro de mim. Em um processo terapêutico, você consegue com facilidade identificar as coisas que estão desproporcionais ou mal resolvidas e resolver. E se você conseguir fazer isso e as emoções ficarem menos intensas, fica muito mais fácil fazer esse gerenciamento, fica muito mais fácil assumir as rédeas da vida. Tem muitas técnicas também que podem ser usadas para que fique mais fácil fazer esse gerenciamento, tá? Mas o ponto importante aqui é: eu não preciso ser controlado pelas minhas emoções. Eu não preciso fazer ou deixar de fazer as coisas que eu acho que são importantes para minha vida, ou as coisas que eu quero, simplesmente porque eu tô sentindo algo diferente. Pensa sobre isso. Vê na sua vida quantas vezes você já deixou de fazer coisas
que você queria de fazer ou que você brigou com pessoas que você não queria brigar por conta de emoções que você estava sentindo que veio e confundiu toda a tua cabeça. Compartilha aqui quem já passou por isso. Deixa eu ver aqui enquanto vocês compartilham se tem alguma pergunta. Já vivi, mas consegui reagir, que bom. Como não ser controlado pelas emoções? Então, como não ser controlado pelas emoções é o que eu respondi agora há pouco. O primeiro passo é você identificar que uma emoção é só uma emoção, que ela não é você e que você pode ter autonomia mesmo sentindo o contrário. Ou seja, mesmo me sentindo desanimado, eu posso ir lá e fazer o que eu tenho que fazer, mesmo sentindo preguiça, eu posso ir fazer exercício. Agora, se eu acho que as minhas emoções é eu e quando eu tô sentindo é porque é aquilo e pronto, aí eu não tenho força para fazer nada, aí essa emoção me controla, entende? Então é muito importante a gente fazer essa separação. Deixa eu ver o que colocaram aqui, deixa eu ler que vai subindo. Olha, alguém que eu não sei o nome, porque tá com um código aqui, falou, esse vídeo vai ficar gravado, perdi o início. Esse vídeo eu acho que vai ficar gravado sim, tá? No IGVTV, se eu não me engano. Acho que é IGVTV, né? Acho que vai ficar assim, gente. Deixa eu ver. A Anne falou, eu ainda tenho dificuldade em controlar as emoções. Às vezes eu consigo. Anne, ó, você tem dificuldade ainda em controlar, mas você já tinha em algum momento pensado sobre isso que eu falei? De que uma emoção é só uma emoção, ela não é quem você é e ela não precisa mandar em você e bagunçar a sua cabeça. Você já tinha pensado nisso, em se dissociar das coisas? Entender que a emoção ela vem, ela confunde nossa cabeça, a gente acha que o que a gente quer é aquilo que a gente está sentindo, mas isso não é real. Isso é só influência por essa emoção, por essa parte nossa aí que às vezes está desequilibrada, né? A gente precisa aprender a confiar no que a gente quer quando a gente não está sentindo as emoções ruins. Então esse é um ponto fundamental para a gente conseguir começar a ganhar autonomia, né? Porque quando eu identifico isso, ó, a Anne falou que não. Quando eu identifico isso, que uma emoção é só uma emoção, eu tiro o poder dela sobre mim, né? Eu tiro o poder e eu trago o poder para mim. Peraí. Mesmo sentindo preguiça, eu continuo sendo a Vanessa que decidi que ia fazer exercício todo dia de manhã, porque eu tinha um propósito para isso, porque isso fazia sentido para mim. Então, não é qualquer emoção que vai vir aqui e vai bagunçar minha cabeça. Eu não me perdo de mim quando eu entendo isso. É a mesma coisa, gente. Vamos fazer uma analogia assim, ó. Vamos pensar assim. Você deixaria uma pessoa entrar na tua casa e sair mandando em você? E entrar alguém lá na tua casa e falar assim, ó, agora você vai lá pro quarto e vai ficar deitado o dia inteiro. Agora você vai lá e vai brigar com teu filho. Agora você vai lá e vai brigar com teu marido. Agora você vai lá e vai brigar com a tua esposa. Agora você não vai fazer nada do que você planejou aí, só porque eu tô mandando. Você aceitaria isso? Claro que não. Ninguém aceitaria isso, né? A gente ia falar, ô, se toca, sai daqui, né? Quem manda na minha vida sou eu. Não é assim? Porque a gente ia ver alguém de fora querendo mandar nas nossas coisas e imediatamente a gente ia falar, opa, peraí. Por que a gente não consegue ter controle sobre as emoções? Porque a gente se confunde com elas. A gente acha que o que a gente está decidindo ou o que a gente está querendo fazer quando está tomado pela emoção é o que a gente quer. Então aí eu não consigo fazer esse, opa, peraí, calma lá. Você não vai sair mandando aqui bagunçar todo o meu dia, não. Quando eu faço a dissociação e vejo isso de uma forma separada, eu consigo voltar para o meu centro e dar uma pausa nisso, como eu faria com alguém que quisesse aí vir botar bagunça na minha vida, entende? Não sei se ficou claro para vocês, gente, mas eu não sei. Quando eu me toquei disso que eu tô contando, fez tanta diferença na minha vida. E eu trabalho muito isso, né, com meus pacientes na clínica, e eu percebo que faz bastante diferença na vida deles também, quando eu trago essa reflexão, né, essa forma de ver. E aí a ficha começa a cair, a pessoa começa a se tocar, e ela começa a se empoderar, ela começa a ganhar autonomia.
Claro, às vezes a emoção tá muito forte e às vezes de fato, né, como eu falei aqui na live toda, a gente precisa procurar alguma ajuda para entender o que tá acontecendo. Mas na grande maioria das vezes, gente, não é assim. Na grande maioria das vezes é só a gente confundido com as emoções que vem no dia a dia e a gente vai se perdendo, porque a gente não vê a emoção como algo separado de nós. Então, essa é uma dica bem importante, que eu acho que se vocês levarem a sério pode ajudar muito aí vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui ou algum comentário pra gente comentar. Deixa eu ver aqui, está clareando, dica preciosa. Ui, peraí. Quando eu consigo perceber faz a diferença, é isso mesmo. Quer dizer que a preguiça é problemas emocionais? Olha só, Júlio, a preguiça, ela é normal. Todo mundo tem um pouco de preguiça, porque a gente é humano, tá? Eu acho que não existe ninguém na face da Terra que não sente preguiça de vez em quando, tá? Então, é normal, todo mundo tem. A preguiça exagerada, aquela que impede você de fazer as coisas, aquela que trava a tua vida e traz disfuncionalidade para sua vida, essa sim tem a ver com problemas emocionais, tá? Então lembra, né? Levem essa regra, gente. Tudo que tá exagerado tem a ver com questões internas que eu preciso olhar. Tudo que tá dentro da intensidade normal aos fatos ali do dia a dia, são emoções normais, porque eu sou humano e eu tenho que ir ganhando autonomia sobre elas, tá? E não que as exageradas eu não tenha que ganhar autonomia, eu tenha. É que as exageradas, às vezes, precisa de algum tipo de ajuda e às vezes não. Às vezes a pessoa, só tomando a consciência dessas coisas que eu tô falando, já começa a conseguir mudar muita coisa, tá? Deixa eu ver uma outra aqui, ó, que a Salete colocou. Sempre depende de você e não pode ser que você sente que alguém telefona ou vem na sua casa e você sente e roubou sua energia, muda todo o seu dia. Olha só, tudo que nos afeta, tudo que faz com que eu sinta algo tem a ver comigo, tá? Não tem a ver com o outro. Se alguém vem, por exemplo, na minha casa e rouba minha energia e muda todo o meu dia, é porque eu permiti que isso acontecesse. É porque essa pessoa que veio na minha casa, o comportamento dela, o jeito dela, as coisas que ela falou, que ela fez, simbolicamente desperta gatilhos dentro de mim e mexe emocionalmente em mim. E isso é que acaba fazendo com que meu dia estrague. Então, não que o outro esteja fazendo o que é correto. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas que não são legais. Mas se isso me afeta ao ponto de roubar minha energia e acabar com o meu dia, é porque o comportamento daquela pessoa tá ressoando algo dentro de mim que eu preciso identificar o que é para resolver, para que eu não fique refém das situações. Porque se eu não olho para dentro de mim, eu fico refém. As pessoas fazem um monte de coisa errada aí o tempo todo, faz um monte de coisa e tudo isso vai me afetando e eu vou ficando refém do mundo. Então eu preciso assumir as rédeas, eu preciso aprender a gerenciar minhas emoções para que eu não permita que qualquer pessoa venha e roube a minha paz, entende? Então, quando a gente fala que sempre tem a ver com a gente, Salete, não quer dizer que o outro esteja certo. Quer dizer que se eu sinto, se afeta, se atrapalha a minha vida, é porque de alguma forma aquilo ressoa dentro de mim também. E de alguma forma eu permito que essas emoções dentro de mim fiquem descontroladas, entende? Então a gente precisa ir fazendo essa análise. Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, me coloca aqui, tá? Que aí eu respondo. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta. Essa preguiça exagerada se torna depressão? Às vezes sim, às vezes não, tá? A depressão é muito mais do que uma preguiça exagerada, tá? Mas muitos quadros depressivos, a pessoa tem um desânimo tão grande e ela tem uma preguiça tão grande, então às vezes a preguiça e o desânimo faz parte de muitos quadros depressivos, mas isso não quer dizer que todo mundo que tenha uma preguiça exagerada vai se tornar uma depressão, tá? Isso que é importante saber. A preguiça exagerada, gente, ela é um mecanismo de defesa, tá? Da mente. Quando eu falei pro Júlio quando for exagerada é um problema psicológico, muitas vezes ela é um mecanismo de defesa. Por exemplo, aqui não é o tema da live de hoje, mas eu vou dar uma explicação rápida só para vocês entenderem. Por exemplo,
alguma questão mal resolvida aí dentro de mim, ou alguma percepção, alguma programação que eu tenho dentro de mim, faz com que eu perceba, por exemplo, o mundo como um lugar perigoso, como um lugar hostil. Tô dando só um exemplo, tá? Nem sempre é isso. Mas vamos supor que minha mente perceba o mundo como um lugar hostil ou como um lugar perigoso. E aí, a minha mente, ela sempre vai querer me proteger, vai querer achar as minhas angústias, vai querer me deixar na melhor situação possível. E aí, às vezes, a minha mente usa a minha preguiça, que todo mundo tem, ela põe essa emoção de uma forma exagerada. Pra quê? Porque se eu tiver muita preguiça, eu vou ficar quietinho dentro de casa sem fazer nada. E se eu ficar quietinho dentro de casa, já que o mundo é um lugar tão hostil e perigoso, se eu ficar quietinha dentro de casa, nada de ruim vai me acontecer e eu vou ficar mais aliviada, entende? Então, às vezes a preguiça vem para me tirar do mundo, para me tirar de situações que para mim é difícil de fazer, para me tirar de situações que eu me sinto muito inseguro. Aí, às vezes, vem uma preguiça muito exagerada como uma forma de defesa, porque se eu estiver sentindo muita preguiça, eu não vou sair de casa, eu vou ficar lá quietinho. Não sei se deu para entender, gente. Se não deu, põe aqui para mim que eu explico, tá? Isso que é legal da live ao vivo, né? Que a gente pode ir explicando e vocês podem ir perguntando. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Às vezes não quero seguir a agenda. Então, Inês, às vezes eu não quero seguir a agenda, porque às vezes você tá tomada ali por emoções que estão te controlando. Então, você precisa fazer essa análise que eu te falei. Entender que uma emoção é só uma emoção, ela não precisa te controlar. Você pode confiar na sua decisão quando você não estava sentindo, que era fazer a sua agenda, seguir a tua agenda, e você pode fazer o que precisa ser feito mesmo sentindo o contrário. É você começar a falar para sua emoção assim: tô te vendo aí, bonita, tô te vendo, sei que você tá aí, não tô negando que você exista, porque negar que as emoções existem é ruim, tá, gente? Não podemos negar e fingir que elas não existem. Então a gente tem que olhar para ela e falar assim: ó, tô te vendo, sei que você tá aí, preguiça, mas apesar de você tá aí, eu vou fazer o que eu me planejei para fazer, porque é eu que decido a minha vida e eu vou confiar na decisão que eu tomei quando você não estava presente, senhora. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então vai fazendo essa brincadeira, esse diálogo interno com você mesmo, que ajuda bastante, gente. E aí você vai conseguindo dar esse distanciamento da emoção e você vai conseguindo ter mais autonomia sobre sua vida, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Júlio falou, obrigada. Vanessa, essa do código sou eu, Maria. Oi, Maria, é que não dava para ver o nome. Que bom que você tá aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui mais. Se vocês tiverem, eu vou responder. Senão a gente vai encerrando. Ó, aqui, ó, a Inês falou, ó, eu quero seguir, às vezes eu não quero seguir a agenda, então relaxo e faço o possível. Então, Inês, é o que eu te falei agora há pouco, mas às vezes, se você não é nada tão importante, nada que vá prejudicar a tua vida, nada que vá trazer disfuncionalidade ou te atrapalhar na tua rotina, também não tem problema nenhum de vez em quando a gente relaxar e soltar e deixar, né? Não tem problema se for algo que não te atrapalha. O problema é quando aquilo tá nos atrapalhando, né? Quando sempre aquela emoção vem e bagunça a nossa vida. Eu nunca consigo concluir minha agenda e isso tá fazendo com que eu não me desenvolva, tá fazendo com que eu não faça coisas importantes que eu tenho que fazer, ou tá fazendo com que eu brigue com pessoas que eu não deveria estar brigando, né? Coisas assim que tá atrapalhando minha vida. Quando não tá atrapalhando, às vezes eu posso relaxar e falar, tá bom, emoção, pode vir, pode decidir, eu vou aderir aí ao que você tá querendo e tá tudo certo, tá tudo bem. Então não tem problema. Deixa eu ver aqui se tem mais, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas ou mais comentários, coloquem aqui, tá bom? Outra pessoa aqui colocou assim, ó. Às vezes, quando estou triste, deixo de fazer algo importante. Então, esse é o problema, Maria. Deixar de fazer algo importante porque uma emoção veio, né? Então, a partir de hoje, começa a pensar assim. E daí que eu tô triste?
ainda assim não tem nada me prendendo, ainda assim eu posso decidir fazer o que eu tenho que fazer. Agora, se eu estiver muito triste todos os dias e tá muito difícil eu poder controlar isso, aí procure ajuda, tá? É muito fácil, às vezes, de forma muito rápida, essas questões podem ser resolvidas, não vale a pena ficar sofrendo, não vale a pena ficar prejudicando a vida à toa, tá? Deixa eu ver, ó, tem mais uma pergunta aqui. Para deixar aquela emoção, vale se ocupar com outras coisas ignorando. A sua Vera Alvarez. É isso mesmo, Vera. Vale a pena fazer isso sim, viu? É uma boa tática também. Você reconhece que ela tá lá, mas você fala, não vou te ouvir hoje, bonitinha. Senhora, fique aí que eu vou fazer outra coisa, né? Deixa eu ver aqui uma outra que colocou aqui. É válido agir de maneira forçada, enquanto não conseguimos agir espontaneamente para condicionar o comportamento no momento das emoções delicadas? Olha só, a questão não é assim, é o que eu falei, se tá muito exagerada, vamos supor uma pessoa que tá num quadro depressivo, ou que tá num quadro de transtorno ansioso, ou uma coisa que está realmente ali muito exagerada, o recomendado é procurar ajuda, tá? Para que você possa tratar isso dentro de você, para que você possa diminuir essas emoções, para que aí sim você possa fazer gerenciamento, tá? A gente não pode negar o adoecimento psíquico que às vezes ele tá presente lá, tá? Agora, se não for o caso de um adoecimento psíquico, aí sim vale muito a pena a gente se forçar em alguns momentos para a gente poder ir ganhando autonomia sobre essas emoções e poder ir assumindo as rédeas da vida, sim, tá? Vale muito a pena, e quanto mais você conseguir fazer isso e quanto mais você conseguir ganhar essa autonomia, menos controle sobre você suas emoções vão ter, mais você vai conseguir tá empoderada de si mesma e das suas coisas, entende? Mais você vai conseguir agir na sua vida de forma assertiva. Então a gente precisa aprender a separar, tá? Pra gente não confundir o que eu tô falando aqui. Se tem um adoecimento psíquico, gente, às vezes a pessoa não consegue mesmo, tá? Fazer isso que eu tô falando. Então precisa procurar ajuda. Para descongelar, para dissolver os pontos de fixação, para entender o que está mal resolvido ali. Mas a questão é que na grande maioria das vezes a gente é controlado pelas emoções cotidianas, pelas coisas do dia a dia, que a gente poderia facilmente ganhar autonomia sobre elas se começar a trazer esse conceito, se começar a colocar essas questões em prática, entende? Não sei se ficou claro, se não, coloca aqui para mim, tá? Qual exercício para as emoções? Então, existe muitos, Brenda. Nesse momento aqui do que eu tô falando para vocês é a gente tomar consciência, tá? Nesse último tema aqui, é tomar consciência e fazendo dessa forma que eu tô falando. Mas existem muitas técnicas, tá? Para isso, que podem ajudar. E talvez isso pode até ser tema de uma outra live. Eu trazer alguns exercícios práticos, algumas técnicas de autoaplicação que podem ajudar, tá? Posso pensar isso numa outra live, num outro tema, trazer algumas coisas aqui de técnicas mesmo, de autoaplicação. Mas essa questão que eu falei agora, da gente conseguir se dissociar da emoção, ela já é uma espécie de técnica, mas é uma técnica mais reflexiva, tá? Mais de tomada de consciência. Deixa eu ver aqui, ó. Vai embora a tristeza pra lá. Isso aí, Maria. Não vamos alimentar sentimentos ruins, né, gente? Se a gente fica dando força para os sentimentos ruins, não é negar que eles estão aí. Em nenhum momento negar é ruim. É eu reconhecer que ele tá ali, mas eu não dar força para ele. Eu ir na direção contrária para não alimentar aquele sentimento. Porque se eu alimentar ele, ele vai crescer, entende? Então a ideia é não alimentar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta a mais. Bom, tem alguma pergunta a mais, gente? Se não, a gente pode encerrar essa live. E eu queria até que, inclusive, vocês colocassem aqui temas que vocês se interessam para lives futuras, para mim elaborar aqui e trazer para vocês, para poder contribuir, para poder ir ajudando de uma melhor forma. Coloquem para mim temas aqui. Se você não
Pensou em um tema agora, porque não tá conseguindo pensar, manda no direct depois, no Instagram daqui da clínica, do Espaço Redescobrir. Manda no direct tema de lives, porque às vezes o tema que você traz é alguma coisa que outras pessoas também gostariam de ouvir, eu elaboro algum conteúdo sobre isso, tá? Para poder passar.